Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e misteriosas que muitas vezes parecem não ter uma explicação. Como, por exemplo, o que foi gravado nessa estrada, ou nessa floresta que nós veremos a partir de agora. E hoje, mais uma vez, eu convido você para uma nova rodada das gravações mais absurdas e surreais que só as profundezas da internet podem nos proporcionar. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Se tem uma coisa que não dá pra confiar é numa sombra sendo vista à distância. E essa gravação aqui mostra bem o porquê. Acreditando que aquela mancha escura no meio da estrada era apenas a sombra de uma árvore, o motorista vai em frente sem medo de ser feliz, e acaba indo parar dentro de uma cratera gigantesca que lá na hora, para quem estava dentro do carro, eu tenho certeza que pareceu não ter fim. Felizmente ninguém se feriu nesse caso. Quer dizer, ninguém se feriu fisicamente, né? Porque financeiramente ficou o prejuízo do carro e psicologicamente o susto que eles levaram. Mas fica aí o alerta para a gente tomar muito cuidado quando encontrar algo assim pela frente. Enquanto atravessava essa estrada em uma zona rural do Texas no meio da noite, o motorista desse veículo encontrou uma situação inesperada e assustadora. Ao ver essa mulher caminhando sozinha no meio do nada, o homem pergunta se ela precisa de ajuda e recebe como resposta um grito apavorante que faz ele arrancar com o carro e fugir do local na mesma hora. Após esse incidente, o homem, intrigado com aquela situação, sem entender como uma pessoa foi parar ali no meio do nada, tão longe das casas e ainda por cima naquela hora da noite, ele foi quase que de porta em porta dos moradores da região, que são poucos e praticamente todo mundo se conhece. Mas sabem quem eles não conhecem? Essa mulher. O homem que fez a filmagem mostrou esse vídeo para todos da região à procura de alguém que conhecesse essa mulher, mas nada. Absolutamente ninguém sabe quem era essa pessoa. E assim como ele, ficaram sem acreditar no que aconteceu naquela noite, que por sinal permanece sem explicação. Perder um animal de estimação é um momento muito doloroso para qualquer família. E quando chegou a hora da partida desse doguinho, todos os moradores da casa sofreram muito. Até que algo aconteceu para aliviar um pouco a tristeza de todos. A família que publicou esse vídeo conta que seu cachorro faleceu no dia 1º de dezembro. E no dia 30, uma das câmeras de segurança da casa registrou essa filmagem no portão principal dela. Uma filmagem que mostra essa espécie de névoa clara que, aos olhos dos moradores da casa, parece demais com o cachorro que em vida passava boa parte dos seus dias brincando naquela área da casa. E um detalhe extra que deixa a situação ainda mais intrigante é a informação, também compartilhada pelos moradores da casa, de que a matriarca da família estava por ali naquele horário onde a filmagem foi feita. Uma mulher que era extremamente apegada ao doguinho. E tudo isso fez a família acreditar que ele tinha voltado do além para um último adeus. Uma ideia que com certeza foi reconfortante para todos os moradores daquela casa. E continuando pelo Brasil, o morador de São Gonçalo, Jaime Areias, compartilhou com o mundo o que viu atravessando o céu da sua cidade. Virou uma só. Vocês viram que era uma linha, né? Não dá nem pra ver. Olha, Tô vendo. Jaime. Bruno. O que é aquilo? Nunca saberemos. Você não queria ver? Olha o elo em luz e volta. Aham. É que a qualidade da câmera é muito ruim. Vai entrar na O que é nuvem. aquilo? Não faça a menor. Apaga a luz de lá. A filmagem mostra esse objeto comprido parecendo estar envolto em uma espécie de luz azul, passando pelo céu vagarosamente.
O objeto que muita gente associou aos famosos objetos não identificados conhecidos popularmente como charutos e que já foram registrados dezenas de vezes por todo o mundo, geralmente desaparecendo sem nenhuma explicação definitiva. Nos comentários chegaram a dizer que o objeto se trata apenas de um avião, mas o autor da filmagem enfatiza nas respostas o detalhe da luz que circula todo o objeto, uma luz que não é vista em aeronaves comuns. Mas se não era um avião, o que mais poderia ser? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar em objetos misteriosos pelos céus, um caso extremamente intrigante que permanece sem uma explicação definitiva foi o registrado por essa câmera em Boston, dos Estados Unidos. Apesar da baixa qualidade da gravação, é possível ver com clareza alguns pontos luminosos subindo em direção ao céu. Uma série de luzes que não se parecem com fogos de artifício e sobem em linha reta, deixando para trás o mistério do que seriam essas coisas. Muitas pessoas acreditam que hospitais são repletos de manifestações sobrenaturais, e vendo um vídeo desses dá para entender o porquê. A filmagem, feita no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Belém, mostra uma cadeira de rodas se movendo sozinha bem na entrada da emergência, protagonizando uma visão assustadora que parece simplesmente não ter uma explicação, já que não vemos qualquer razão para a cadeira estar fazendo esses movimentos. E não é só quem assiste ao vídeo que tem essa impressão, não, porque quem estava lá na hora também não conseguiu encontrar nenhuma explicação plausível. E exatamente por não achar uma resposta que o funcionário do hospital, autor dessa gravação, registrou esse momento, acreditando que a resposta sobre o que está movendo essa cadeira pode estar muito além da nossa compreensão e até do nosso mundo físico. Ao atravessar essa floresta durante a noite, o motorista de um desses carros registrou um momento apavorante, enquanto o outro alega ter visto algo que jamais vai ser capaz de esquecer. Segundo a história, esses dois carros seguiam rumo a uma fazenda para uma festa. Só que, do nada, o carro da frente começou a dar ré sem nenhuma explicação ou aviso. O motorista do Fusca simplesmente começou a voltar, torcendo para que quem estivesse atrás dele fizesse o mesmo. Nesse caso, só o motorista do carro de trás filmou a situação, então tudo que vemos é o Fusca voltando nessa estrada de chão. Mas o motorista do Fusca, que não teve tempo de filmar nada, tem uma história diferente para contar. De acordo com o que está sendo divulgado junto com a gravação, o motorista do Fusca teria visto uma mulher levitando no meio da estrada, e no desespero para fugir do local, fez o que vemos no vídeo. Junto com toda essa história, também foi dito que essa estrada na Bahia tem uma lenda sinistra sobre uma mulher que foi assassinada pelo próprio marido, que queria se casar com outra sem precisar se divorciar e dividir todos os bens com ela. Então esse homem, que seria um importante fazendeiro no passado, levou ela até essa estrada no meio da madrugada e pôs fim à sua vida. E desde então, ainda segundo a lenda, essa mulher surgiria na frente dos motoristas incautos no meio da madrugada em busca de vingança pelo mal que foi feito a ela. Uma história pra lá de bizarra que nós não temos como saber se possui algum fundo de verdade. Mas o que dá pra imaginar é que o motorista do Fusca realmente tenha visto algo apavorante pra voltar de ré desse jeito na escuridão da noite por uma estrada horrível dessas. E ainda por cima com outro carro vindo atrás. Ao perceber que seu restaurante estava indo de mal a pior à beira da falência, a proprietária do estabelecimento teve a ideia de comprar uma garçonete robótica para servir as mesas e atrair uma clientela maior. Mas esse plano estava longe de ser perfeito, já que ela nem tinha dinheiro para investir em algo assim e tampouco sabia onde poderia conseguir um equipamento tão avançado. Então a mulher teve a brilhante sacada dela mesma ser a garçonete robótica. Sim,
O que estamos vendo nesse restaurante não é nenhum robô super avançado, não. E sim uma mulher fingindo ser um robô. A atuação da moça como androide foi tão convincente, mas tão convincente, que logo o restaurante virou um fenômeno. E com esse grande sucesso acabou se salvando da falência. E agora acumula vários clientes que vão até lá só para ver um ser humano imitando um robô que imita um ser humano. Como se dirigir por uma estrada ligeiramente deserta ao cair da noite durante o maior temporal já não fosse sinistro o suficiente, isso aqui ainda aconteceu com esse pessoal para completar. Padre cielo que estás en lo nuestro. Ay, Durante a viagem, a família dentro do carro percebeu essa figura assustadora com os olhos brilhantes olhando diretamente para eles a partir do carro da frente. O que, como você pode ouvir no vídeo, foi mais que o suficiente para deixar todos apavorados, morrendo de medo de seja lá o que era aquela coisa. Que enquanto alguns acham que era apenas alguém usando alguma máscara, muitos amantes do sobrenatural apostam em algo mais sinistro, quem sabe até uma assombração das estradas pegando carona naquele veículo. Hospedada em um hotel, esperando passar uma noite tranquila ao lado da sua filha, a mulher, autora dessa gravação, não podia imaginar o que estava por vir. What is it? Mom, it's Tommy! What are you talking about? Enquanto arruma as malas, a filha da moça chama sua atenção dizendo que algo está vindo. E a princípio ela nem leva muito a sério, imaginando ser só coisa de criança mesmo. Mas ao ver aquela figura bizarraça passando bem na frente da janela, ela entra em pânico. Vendo o vídeo pela primeira vez, a maioria das pessoas, assim como eu mesmo, leva um baita susto sem fazer ideia do que era aquilo. Mas olhando mais de perto e com câmera lenta, temos uma impressão de que se trata de uma pessoa muito alta usando uma espécie de fantasia. O que nos leva à seguinte questão: o que alguém estaria fazendo nos corredores de um hotel vestido desse jeito? E principalmente, o que queria com aquela mulher e a sua filha? De acordo com a história compartilhada pela moça, assim que viu essa figura, ela não pensou em mais nada e correu para se assegurar que a porta estava trancada. E depois somente esperou que essa coisa fosse embora. O que aconteceu logo em seguida. Já no dia seguinte, irritada, intrigada e ainda assustada com o que tinha acontecido, a mulher foi até a administração do hotel em busca de respostas. Mas parece não ter conseguido muita coisa, já que além de nenhum funcionário saber do que ela estava falando, segundo o gerente do local, as câmeras estavam desligadas naquela noite e não capturaram nada, deixando no ar o mistério de quem ou o que era aquela coisa, e também o que queria. A vida na roça durante a noite pode ser cheia de vultos e sons assustadores vindos das matas. Mas no caso do que esse casal registrou, o mistério não veio da floresta, e sim dos céus. Tá caindo, tá? Sei lá o que é. Mas tá caindo? Meu filho, realmente. Tava ficar narrando. Ó, vai cair, ó. Enquanto se preparavam para dormir após o jantar, eles perceberam essa luz no céu. Algo que se assemelha muito a uma bola de fogo caindo bem devagar até desaparecer por completo ao tocar o solo. Que loucura.
Ouviu esse barulho? Visões como essa naquela região não são incomuns. Segundo as histórias, explicações convencionais como drones ou balões já foram totalmente descartadas pelos próprios moradores do local, que não acreditam que nenhuma dessas opções seja a resposta. E em sua grande maioria dizem acreditar que se trate de algo vindo de outro planeta que esteja entrando e saindo do solo, ou que seja algum tipo de tecnologia militar sendo testado naquela região. Pelo que parece, o vídeo foi gravado no Rio Grande do Sul, mas apesar dos relatos compartilhados junto com a postagem, a cidade exata onde o vídeo foi feito não foi divulgada. Viajar por essa estrada na Suíça em um belo dia ensolarado deveria ter sido uma tarefa tranquila, e até estava sendo, até o motorista perceber uma movimentação incomum pelo céu. Ich kann leider nicht näher zoomen, aber ich frage mich, was... Ao perceber esse estranho e enorme objeto atravessando o céu azul praticamente sem nuvens, o responsável por essa filmagem parou seu carro e começou a gravar tudo em busca de entender o que era aquilo. Extremamente confuso e sem fazer ideia do que estava diante dos seus olhos, o homem conta em sua história que conversou com os moradores locais para tentar descobrir se aquilo costuma aparecer sempre, se podia ser algum balão ou até um drone gigante de alguém que mora por ali. Mas nada. Na verdade, assim que mostrou o que tinha gravado, os próprios moradores pensaram a princípio que fosse uma pegadinha, mas logo em seguida perceberam a seriedade do homem e ficaram espantados. Acabaram se juntando a ele na dúvida sobre o que seria essa coisa, que após desaparecer no céu daquele dia, não voltou a ser visto, e muito menos conseguiu ser explicado. Ao voltar para casa depois de um longo dia de trabalho na lavoura, um fazendeiro mexicano teve uma surpresa assustadora no meio da estrada. Y hay algo ahí en el alambrado, mira. ¿Ustedes pueden identificar eso? Las 2 de la tarde en el camino el 20. Ao passar por essa região, o homem reparou essa figura paradona ali, próxima da cerca. E após tentar chamar sua atenção e não obter qualquer resposta, começou a filmar para mostrar em casa o que tinha visto na estrada. E quando mostrou esse vídeo para a família, eles ficaram tão assustados que quiseram compartilhar em busca de respostas. E apesar de não terem conseguido uma explicação definitiva, muitas teorias foram lançadas nos comentários. Desde quem acredita que era uma pessoa fantasiada ou só um boneco, até quem partiu para explicações mais obscuras, procurando respostas em antigas lendas locais que remontam ao tempo dos maias, e que falam sobre uma entidade das florestas chamada de Xtabay. A lenda da Xtabay é originária da cultura maia e conta sobre um espírito feminino que vive nas florestas e costuma atrair homens com sua beleza e voz suave. Só que quando eles partem para segui-la, ela revela sua verdadeira forma, que é monstruosa, e dando um fim na vítima que desaparece para nunca mais voltar. A lenda dessa criatura foi passada por gerações como um aviso contra a luxúria e imprudência daqueles que se rendem às tentações que surgem pelos caminhos da vida. Enquanto caminhava pelas ruas de Boston, nos Estados Unidos, uma brasileira se deparou com uma cena simplesmente inacreditável. Gente, eu tô aqui em Boston, Massachusetts. Olha o que aconteceu. Ninguém sabe o que é isso. Tá todo mundo filmando aqui, até eu tô filmando, porque eu não sei o que é. Olha isso, parece mais uma nave espacial. Olha isso. O que será isso? O que será isso?
Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? O povo tocando ali pra... Em plena luz do dia e no meio da rua, esse curioso objeto apareceu em cima desse carro parcialmente destruído, como se o próprio objeto tivesse caído sobre ele. Uma visão que deixou todo mundo que passava pelo local confuso e sem fazer ideia de como explicar o que aconteceu ali. O que será isso? Gente do céu! Coisa esquisita! O que seria isso? Agora eu tô curiosa. Na busca por respostas eu vi várias teorias, e uma das mais mencionadas é que se trata de uma exposição de arte feita para isso mesmo, surpreender e assustar quem passa por aquela rua. Mas outras possibilidades, como um satélite que realmente caiu ali em cima do carro, também foram mencionadas. Mas me diz, alguma ideia de como explicar essa situação encontrada por lá? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto preparava a sala da academia para sua primeira aula do dia, o instrutor de artes marciais que vemos nesse vídeo passou por uma experiência que mudou a sua vida. Através da câmera de segurança, vemos o homem falando sozinho, como se estivesse explicando ou ensinando alguma coisa para ninguém, protagonizando uma cena muito estranha. Tão estranha que o segurança do local, vendo isso pela câmera, brincou com o professor assim que ele saiu da sala. Mas é aí que o negócio fica ainda mais esquisito, porque o professor não entendeu foi nada da brincadeira, e disse que o segurança devia estar ficando maluco, já que tinha alguém lá com ele sim. Um possível novo aluno que estava tirando algumas dúvidas antes de se matricular nas aulas. E foi nesse momento que o segurança pegou a gravação feita pela câmera e mostrou para o homem, que ficou apavorado com o que viu. De acordo com a história, nem o professor, nem o segurança ou qualquer outra pessoa no local soube explicar o que aconteceu ali ou o que aquele instrutor de artes marciais viu. E agora todo mundo que ficou sabendo dessa história está se borrando de medo de entrar nessa academia novamente. Morar na roça é sem dúvida bem mais tranquilo e silencioso durante as noites do que nas grandes cidades. Mas em contrapartida, é geralmente dessas regiões que saem casos como esse. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Who is this? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Did you see anything? No, I don't see anything. Através do vidro da porta, o casal fica apavorado ao ver essa figura sinistra espreitando por ali. Uma figura que, apesar de não parecer com nenhum animal, também não lembra muito uma pessoa. E a cereja desse bolo bizarro é o momento em que eles abrem a porta, o que, diga-se de passagem, não parece lá uma boa ideia. E simplesmente não encontram nada. Seja lá o que era aquela coisa, desapareceu no ar sem deixar qualquer vestígio. Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Nos comentários sobre esse caso, muita gente criticou o fato deles terem aberto a porta com aquela coisa que eles nem sabem o que eram lá fora. E chegaram a dizer que se fosse algo sobrenatural, só o abrir da porta já poderia ser o suficiente para convidar aquilo para entrar e habitar a sua casa. O que é uma ideia assustadora. Já no início desse ano, uma misteriosa visão deixou os funcionários de uma obra no Chile perplexos e buscando uma explicação para aquilo. ¿Ah? ¿Ahí en el cielo? Ah, no,
No meio da noite do dia 10 de janeiro, na cidade de Copiapó, no Chile, os homens que trabalhavam no turno noturno dessa empreiteira ficaram assustados e sem entender o que era esse objeto comprido e envolto em luz, atravessando o céu vagarosamente e desaparecendo logo em seguida sem deixar qualquer rastro. Uma visão que lembra muito esse outro caso que foi registrado aqui no Brasil mesmo, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já que ambos os vídeos mostram objetos extremamente semelhantes. No final do vídeo de hoje, eu vou deixar um card para esse vídeo sobre o objeto de São Gonçalo, caso você ainda não tenha visto. Eu te convido a dar uma comparada lá depois e me dizer se parece o mesmo objeto ou se não tem nada a ver. A crença em que animais têm uma facilidade maior de ver ou sentir o mundo sobrenatural é muito popular ao redor do mundo, e vendo um vídeo como esse dá para entender o porquê. Oye, Nieves. Nieves. Ubícase que con el lago un día que vea. Nieves. Nieves, ¿qué miras? Nieves. Me apareció. No vídeo vemos o gato petrificado, olhando fixamente para aquele corredor escuro sem mover um músculo sequer. E tudo fica ainda mais assustador quando o homem começa a tentar chamar a atenção do gato e mesmo assim ele não se move. Nieves, Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Nieves, nena, ¿qué ves, Nieves? Parece una estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? Ei. Au! What? Que passou? Existe uma crença muito forte de que gatos são protetores das casas onde vivem, tendo uma espécie de sexto sentido que os ajudaria a enxergar e sentir a presença de energias malignas, e também tendo o poder de repelir essas forças, mantendo a casa sempre pura e livre do mal. Acredita-se também que é nesses momentos de concentração que eles estariam exercendo esse dom de sentir e expulsar o mal da sua residência. Nieves, me apareció. Nieves. Ao redor do mundo existem milhões de pessoas que acreditam de alguma forma na existência de vida extraterrestre, o que acaba fazendo com que esse seja um dos assuntos mais debatidos em páginas de mistérios sempre que um vídeo como esse é gravado. What the... What the... Nos céus dessa cidade norte-americana, um estranho objeto super colorido e com um formato extremamente atípico para qualquer coisa que conhecemos foi visto e filmado. Um caso que assustou vários moradores do local que não fazem ideia se isso poderia ser só um balão, talvez um drone, ou quem sabe algo muito, muito mais misterioso vindo de outro planeta com intenções que nós ainda não somos capazes de compreender. See, there's another one up here. Do-do-do-do-do. Enquanto estava na plantação do seu sítio junto com a família, o autor dessa filmagem ficou impressionado com o que viu no céu. É, pra você dizer que não é, pra você não tá dizendo que é montagem. Tá aqui, ó, minha menina brincando ali, minha mulher e minha esposa, as bananeiras no sítio, ó. Minha mulher, minha filha e minha esposa e a minha outra filha ali, minhas duas princesas e minha esposa. O cara ficou tão abismado com o que está acontecendo que chega a trocar as bolas ali e dizer que está com a sua mulher e a sua esposa. Mas logo se corrige e continua insistindo que nada do que está mostrando é montagem. Ó, quando eu aponto pra lua, ó. É, não é montagem, ó. Ó, ó, ó. Câmera lenta, ó. Ó, ó. A nuvem passa por
Ó, ó. Não é montagem, gente, ó. Vou dar um zoom. Ó o zoom aí, ó. É impressionante. Aí, ó. Cara. Eu tô olha aí, gente, ó. Aí. 2 luas, gente. Nós estamos aqui impressionados, gente, com esse mistério. Olhando assim, a gente não Isso é um mistério, gente. Ao ver essas 2 luas no céu no cair da noite, tanto o homem como a sua esposa ficaram sem fazer ideia de como explicar aquilo. E até por isso fizeram essa gravação para buscar respostas. Gente, comenta aí o que vocês acham que é isso aqui. Se já viram, se vocês já testemunharam já algum caso parecido como esse. Olha aí, 2 luas, gente. Que interessante. Nós estamos aqui impressionados. Nós vimos aqui no sítio e até agora nós estamos aqui impressionados. Quer ver, Matheus? Assim que publicou esse caso nas redes sociais, várias possíveis explicações surgiram. Explicações que vão desde um bug na câmera que teria duplicado a Lua, também foi sugerido que teria sido um planeta, ou que poderia ser até tecnologia extraterrestre camuflado junto à Lua. Mas nenhuma resposta definitiva, nenhuma explicação exata para o que seria isso e por que estaria aparecendo ali. Até a gravação desse vídeo, a família segue em busca de descobrir o que filmaram naquele dia. Então, se você tiver alguma teoria, por favor, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Quando chegou em casa após um jantar de negócios, o homem que vemos nesse carro se deparou com algo que ele não faz ideia de como explicar. Em meio à neve, através do vidro do carro, vemos uma figura, criatura ou sabe Deus lá o que era aquilo, passando pelo quintal da casa e indo em direção à floresta. E antes que o autor do vídeo possa mostrar o tal bicho com mais clareza, ele simplesmente desaparece em meio à escuridão da noite, deixando para trás o mistério do que era aquilo. E é claro que um caso desses iria trazer várias especulações, né? E as mais mencionadas ou dizem que era um camelo ou que era um cavalo. Mas há também quem tenha sugerido se tratar até do Krampus. Acho que é por causa do barulho de correntes que parecem ecoar pelo ambiente durante a gravação. Mas dentro de tantos palpites, um em particular chamou minha atenção. Um que fala sobre uma criatura conhecida como Qualupalik. O Qualupalik é uma criatura do folclore inuit descrita como um humanoide com pele esverdeada e escamosa, que vive nas águas geladas do Ártico, mas que também pode caminhar pela terra desde que esteja nevando. De acordo com a lenda, ele atrai crianças e adultos para o mar com um som peculiar de correntes e chocalhos, com o intuito de arrastá-las para as profundezas. Um som muito semelhante ao registrado no vídeo. Essa lenda assustadora contada pelos Inuites não chega a ser muito conhecida no resto do mundo, mas apesar disso é muito lembrada em regiões como o Canadá e Alasca. Canadá que, por sinal, foi onde o vídeo do homem no carro foi gravado, então daí dá para tirar a provável associação da criatura da filmagem com o temível Qualupalik. E bom, seja lá qual for a verdade por trás desse caso, fica aí mais uma lenda para enriquecer nosso conhecimento sobre criaturas. Um outro caso que permanece envolto num grande mistério é o dessas luzes gravado nos Estados Unidos já nesse ano. O vídeo que mostra essas luzes dançando pelo céu enquanto descem vagarosamente deixou muita gente lá na hora e depois na internet na curiosidade de saber o que eram essas coisas, que não apareceram só nesse vídeo não, mas nesse outro aqui também.
Após o surgimento desse segundo vídeo, muito se especulou sobre a possibilidade de serem paraquedistas com sinalizadores nas pernas. Mas, segundo a história, os próprios moradores da região descartaram essa possibilidade, dizendo que um evento desses, por ali, teria que ser previamente avisado a todos, por motivos de segurança mesmo, principalmente por ser algo feito à noite, o que tornaria tudo muito mais arriscado. Mas nada, nenhum aviso foi dado e tampouco qualquer pessoa encontrou algum paraquedista da região antes ou depois do evento, o que acabou abrindo espaço para teorias menos convencionais, como por exemplo a que sugere que as luzes sejam algo de outro planeta, ou até um sinal divino. Enquanto visitava esse museu de bonecas, uma coisa assustadora foi capturada pela câmera da autora dessa filmagem, que só queria mostrar as bonecas, mas acabou mostrando bem mais que isso. O lugar, que, diga-se de passagem, já é meio bizarro, nem precisava de nada não para passar uma vibe meio sobrenatural. Mas como sempre pode piorar, nessa altura do vídeo, essa boneca da parte de baixo do vídeo ainda move a cabeça misteriosamente para o lado, sem qualquer explicação aparente. De acordo com a história, lá na hora mesmo a mulher que fez a filmagem não percebeu nada. Quem percebeu mesmo foi o marido dela, que ela enviou esse vídeo logo em seguida, quando saiu desse lugar. E no final do dia, nem ele, nem ela e nem os administradores locais sabem explicar o que aconteceu ali. Mas reza a lenda que várias dessas bonecas são assombradas. E o que não faltam são relatos de visitantes que vão até lá só para tentar presenciar algo sobrenatural. Ao fazer uma trilha que atravessa grande parte da Amazônia colombiana, o grupo de jovens por trás dessa filmagem se deparou com essa cena extremamente incomum. Enquanto caminhavam pelo local, buscando uma boa área para fazer seu camping e passar a noite, os amigos encontraram essa mulher agindo de forma muito estranha, aparentemente chamando por eles sem dizer uma única palavra. Logo de cara eles pensaram que pudesse ser a moradora de alguma fazenda próxima, ou até alguém perdido na floresta. Mas não demoraram muito para perceber um detalhe ainda mais assustador nessa cena. Ali, alocado no meio do mato, quase que imperceptível, vemos um rosto bem menos amigável que o da jovem, olhando diretamente para os rapazes, que ao perceberem isso, desistem da sua aventura na mesma hora e voltam para a cidade, deixando para trás o mistério do que estaria acontecendo naquele lugar, ou o que aquelas pessoas queriam com eles. Um carro em chamas no meio da estrada sempre chama a atenção de dezenas de curiosos, e nesse caso que vamos conhecer agora, existe um motivo extra para isso. O carro que estamos vendo começou a pegar fogo, felizmente quando seus ocupantes já tinham saído dele, e ninguém se feriu nesse caso. Mas olha, foi por pouco, e eu não estou falando do pessoal do carro não, mas sim de todo mundo que estava em volta, porque olha só o que aconteceu em seguida. Após um bom tempo queimando ali, paradão, o carro começa a se mover sozinho do nada, botando todo mundo que estava no caminho para correr e fazendo uma galera acreditar que o motoqueiro fantasma largou a moto de vez e comprou um carro. Essa história aconteceu na Índia e, apesar de muitas teorias, ninguém soube explicar com certeza o que causou o movimento do veículo. Então, se você tiver alguma teoria, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários. Após o falecimento do seu tutor, esse doguinho foi levado até o cemitério para visitá-lo, e a reação dele foi surpreendente. De acordo com a história compartilhada pela família que cuida do cachorro até hoje, ele e seu antigo tutor eram muito apegados. E após ver essa cena,
Contam que passaram a acreditar que o cachorro tenha visto seu antigo companheiro novamente, mesmo que tenha sido só em espírito. E por falar em mundo espiritual, enquanto fazia uma fogueira em sua fazenda, o homem responsável por essa filmagem gravou algo que ele acredita não pertencer a esse mundo. A princípio, tudo que vemos é uma grande fogueira, mas logo essa espécie de névoa branca surge passando rapidamente pelo campo e desaparecendo próximo da fogueira. Uma visão que não pode ser explicada como sendo apenas a fumaça saída da fogueira, pois o vento está soprando para o outro lado. E exatamente por não conseguir encontrar uma resposta, o autor da filmagem passou a acreditar em uma explicação menos convencional, digamos assim. De acordo com o homem, essa fazenda no passado foi o palco de uma grande tragédia, quando um raio atingiu o solo e acabou levando a óbito vários cavalos que estavam nesse pasto. E vendo a forma e movimento da névoa, o fazendeiro percebeu uma certa semelhança com um cavalo, e passou a crer que o que estamos vendo seja o espírito de um dos animais que perdeu sua vida naquele infeliz incidente. Já no primeiro dia do ano, os mistérios envolvendo objetos estranhos pelos céus já mostraram que 2025 promete, através desse registro feito na Ilha do Mel. O vídeo gravado no Paraná mostra dois intrigantes objetos, sendo um esférico e outro com uma longa cauda azul. E um detalhe curioso é que assim que esse vídeo foi publicado, várias pessoas surgiram dizendo terem visto objetos parecidos na exata mesma noite, o que sem dúvida aumenta muito o mistério em torno dessa gravação. E você, também viu alguma coisa estranha passeando pelos céus na noite do dia 1º desse ano? Por favor, me conta aqui nos comentários respondendo sim se você viu e não caso não tenha presenciado nada demais. Que hoje eu vou favoritar todas as respostas, combinado? E quem responder sim, se quiser compartilhar como foi e o que viu, eu tenho certeza que eu e um monte de gente vamos adorar conhecer o seu relato, beleza? Um outro intrigante caso, também envolvendo luzes misteriosas e também ocorrido no Brasil, foi esse caso registrado em Atibaia, em São Paulo. Ao perceber uma estranha luz no morro, o homem que compartilha essa história começou a filmar. E enquanto gravava, levou um susto tão grande ao ver o pequeno ponto vermelho se unir àquele forte globo de luz que até deixou o celular cair no chão. Mas logo voltou a registrar tudo com mais calma. Olha lá, ó, no mesmo lugar, ó. Aqui, ó. Ó. E essa luz? E essa luz, gente? Explica. Me explica. Olha. Inacreditável. Nossa, ninguém vai acreditar. Vem ver. Olha isso. Olha lá, Nora. Vai lá. Nossa. O que era para ser só uma filmagem comum feita por uma câmera de segurança acabou revelando uma cena no mínimo muito esquisita. Pela rua vemos passar carros e motos normalmente,
Mas quando um ciclista vai passar, o cara simplesmente desaparece antes de chegar ao final do campo de visão da câmera. Ou pelo menos, boa parte dele desaparece. Na tentativa de explicar o que estamos vendo, muita gente falou sobre a velocidade do ciclista, que teria passado rápido demais, e por isso não foi devidamente capturado pela câmera, que com certeza seria daquelas bem fraquinhas mesmo, só para fazer uma graça ali no portão. Mas em contrapartida a essa explicação, outras pessoas já apontaram que os carros e motos passam muito mais rápido que o ciclista e nem por isso desaparecem. E alguns chegam a dizer que isso aí só pode ser o fantasma de algum ciclista que teria perdido a sua vida nessa estrada. Uma ideia bem sinistra, por sinal. Mas e você? De que lado fica nessa história? Do lado dos mais céticos que dizem ser apenas um problema de captura da câmera, ou da galera que crê em uma explicação mais sobrenatural? E agora, nós vamos ver a história sobre um suposto lobisomem que anda sendo muito contada por aí, e que vocês têm pedido bastante lá pelo Insta. Mas antes, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele super like e compartilhar esse vídeo para todo mundo ficar conhecendo os casos de hoje. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. E te convido também, se você quiser dar um apoio ainda maior aqui para o seu amigo, a deixar um valeu demais no botão valeu demais aqui embaixo, ou até se tornar membro do canal, te dá direito a algumas vantagens dentro do universo inexplicável. Te convido a clicar no botão seja membro para conhecer os planos depois que a gente terminar por aqui, beleza? Muito obrigado pelo seu apoio e vamos em frente! Esses dias eu fiz uma postagem lá no meu Insta pedindo sugestões para os vídeos aqui do canal. E se você ainda não me segue, eu te convido também a me acompanhar por lá, porque vai rolar muito conteúdo esse ano, beleza? E nessa postagem, várias pessoas pediram conteúdos sobre lobisomens, essa criatura que ao longo dos séculos vem surgindo em histórias espalhadas por todo o mundo. E a bola da vez é esse caso aqui. Esse vídeo foi registrado por uma mulher que esquiava nas montanhas canadenses quando avistou uma criatura enorme próxima das árvores. Uma criatura que a princípio parece ser apenas um lobo, mas quando comparada com as árvores, parece ser muito, mas muito maior que qualquer lobo já visto antes. Após esse caso ganhar fama nas páginas de mistérios, algumas pessoas sugeriram que poderia ser um alce, um animal que pode chegar ao tamanho de um ônibus se der mole. Mas quando esses animais alcançam esse tamanho, eles também possuem uma galhada gigantesca, que com certeza também seria visível na imagem. E que por não aparecer acabou fazendo essa teoria perder um pouco de força, fazendo com que muita gente parta para uma explicação menos convencional e mais sobrenatural. Como sugerem alguns comentários que dizem acreditar se tratar até de um lobisomem real, bem ali, passeando pelas gélidas montanhas canadenses. E agora eu te pergunto, o que você acha que pode ser essa criatura que vemos na filmagem? Um alce? Um lobo gigante? Ou você acredita em algo mais misterioso, uma explicação mais sobrenatural? Por favor, me conta tudo aqui nos comentários. E agora que você já deixou seu like, já comentou e se inscreveu no canal, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram por aqui e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.